Vamos. Estamos gravando, vamos fazer o nosso sorteio padrão. Deixa eu só achar aqui, que eu já deixei aqui prontinho. Roari Marivânia, é isso? Sortear nome. Vânia! Nosso último sorteio, gente. Último Né? sorteio. Que delícia. Mas Vamos esses lá. capítulos são uma delicinha, né? Hã? Esses capítulos foram muito bons, né? Bem gostosinhos de terminar a leitura. Sim. Bom, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Então, o capítulo 20 fala da mudança de cultura, a história da campanha Oni de Bono. Com os OKRs podem, como, né, os OKRs podem dar encerramento a uma mudança de cultura local. O estabelecimento de metas estruturadas, conforme a história de Bono, demonstra por poder promover uma reconfiguração cultural enriquecedora. A primeira meta audaciosa e cabeluda de Bono veio da iniciativa global, não sei se é Jubilee que fala, Jubilee, acho que é isso. Acho que é Jubilee. Jubilee 2000, que levou a 100 bilhões de dólares em quitação de dívidas dos países mais pobres do mundo. 2 anos depois, com uma doação concedida pela Fundação Bill e Melinda Gates para startups, Bono confundou a data, que significa dívida, AIDS, transações e África, uma organização global para defender a mudança de políticas públicas. Sua missão declarada era liderar com questões como pobreza, doenças e desenvolvimento na África. Num ambiente realístico, analítico e orientado para resultados da ONU. Os OKRs eram fáceis de vender. Nos últimos 10 anos, eles ajudaram a esclarecer as prioridades da organização. Uma tarefa difícil quando sua missão é mudar o mundo. Imagina, né? De acordo com David Lane, ex-CEO da organização, eles precisavam de um processo disciplinador para impedir de tentar fazer tudo. Imagina esse tudo sendo o mundo, né? Tentar mudar o mundo, né? À medida que a One crescia ela se apoiava em OKRs para alcançar mudanças culturais e fundamentais. A campanha está migrando de um trabalho sobre a África em direção a um trabalho na e com a África, que é uma mudança filosófica gigantesca na forma como as pessoas pensam em ajudar o mundo a se desenvolver. Então, a fim de melhorar a vida das pessoas mais vulneráveis do mundo, a One ajudou a entregar cerca de 50 bilhões de dólares em financiamento para iniciativas históricas na área da saúde. Então, a Bono, ela tinha grandes metas, e aí conta aqui a história do U2, né, desde o começo. Que eles tinham um guitarrista realizado, um baterista, um cantor fraco e um baixista que não tocava muito bem. Então, viram que não eram tão bons quanto as outras bandas. Então, eles pensaram em ser melhor do que eles, do que essas outras bandas, né? E como? Então, eles viram que eles não eram tão educados e talentosos, mas tinha química. E isso é o que fazia a mágica acontecer. Então, eles avaliaram tudo que tinha, que não era bom, né? Ou, digamos, os pontos fracos, mas também reconheceu o que tinha de bom. Eu acho bem legal quando eles falam
disso, porque ele fala de uma autoanálise bem crítica, né? E daí, quando ele fala assim, né, que como que usa a música de uma forma útil, como que eles usaram, no caso, de maneira política mesmo, que eles tiveram que realmente se posicionar e criar aí um misto, né, de amor e ódio, porque ele até fala, né, como que mede, e que eles viam o tanto que eles estavam causando de impacto político pelo total de tomates que voavam na direção deles, né? Estou sendo sarcástico ali, mas assim, a pessoa que mede tudo, que mensura tudo, que precisava de um sistema para analisar, considera isso daí como algo bem impactante, né? Como isso vem deles, né? Tipo, como eles já começaram, tipo, puta, não foi da instituição, não. Partiu deles como banda, meu Deus, eu tenho uma deficiência. Olha que alta análise a ponto de você falar assim, cara, a gente não é o melhor. Eu achei isso sensacional, a gente não é o melhor, a gente A tem gente isso de não é, bom, isso de bom, isso de bom, é, mas a gente não é o melhor. a gente não é o melhor. E qual é o nosso diferencial? Como que a gente vai se diferenciar, né? Então, aí que foi a sacada deles, né? De como fazer isso. Enfim, eles achavam que podia explodir o mundo, se não se explodissem primeiro, né? Ele até fala isso. Então, assim, imagina como que foi desafiador tudo isso, né? E aí ele até fala aqui que as outras bandas tinham tudo, mas nós tínhamos algo. E aí eles foram medir a eficácia, né? Então fizeram as perguntas para medir o lugar deles no mundo. Então, como nossa música pode ser útil, foi isso que a Aline falou, né? A arte pode inspirar mudanças políticas. Aí teve o show na Irlanda, né? Que foi um dos primeiros, e isso era uma grande coisa. E teve um certo impacto, aí depois passaram a ser um incômodo para os que se poderiam, para o que se poderia de grupo, acho que anotei alguma coisa errada, depois passaram de algum incômodo, ser um incômodo para grupos terroristas irlandeses e para todas as pessoas que estavam em dúvida sobre eles. E aí eles mediam o sucesso pela venda de ingressos e julgavam depois pelas vendas dos álbuns. E aí vem a parte que fala sobre a escolha das lutas, né, que eles tiveram. Quando eles fundaram a Data, a organização sem fins lucrativos, fizeram exatamente o mesmo que haviam feito com o YouTube. Abraçavam as oportunidades e eram durões. Escolheram uma luta de cada vez, indo para ela com uma agenda organizada. Teve metas que pessoas riam da cara deles e pensavam, né? Sua mente não tem a mínima noção, isso é impossível. Essas causas, as doenças, eram uma representação visual de desigualdade. E antes de usar os OKRs, eles costumavam dizer, imagine o Everest, agora descreva quão difícil é a subida. Em seguida, como chegar ao cume. Assim como o Everest vencer a AIDS parecia quase impossível. Primeiro, você precisa ser capaz de descrevê-lo. Descrever todo o desafio para ter a noção, né, do que vai enfrentar. E só então poderá escalá-lo. Aí tem a parte que fala sobre a base, como eles começaram, né? O John Doerr, na primeira reunião, fez uma pergunta simples e profunda. Para quem estamos trabalhando? Quem é o cliente aqui?
Vocês conseguem visualizar essa pessoa? E isso aqui nada mais é que a identificação da persona, né? Que tanto se fala, né, hoje em dia. Quem é, né, a minha persona? Ô, Vânia, mas eu acho que vai além um pouco, sabe? Porque quando ele fala de sentar à mesa, eles se questionam ali, eu penso muito em cocriar, sabe? Em deixar de tentar imaginar o que a pessoa ela quer e, tipo, vem cá, amigo, vamos pensar junto, assim. E aí é o que eles fazem na sequência, né? Quando eles conseguem trazer pessoas que tenham a mentalidade mais próxima dos africanos, né? Que seja africano de fato, porque senão fica muito no abstrato, eu acho, sabe? No caso deles, a ONU foi feita para os africanos e não tinha nenhum africano tomando decisão. Então, eu acho que era esse o problema, né? Porque eles precisavam ter alguém que fosse, né? Eles estão fazendo para eles, então ele precisava de ter alguém ali tomando decisão também, né? Então, daí Exato, tipo, dividir mesmo, né? Isso né, fazia a maior diferença, porque nada melhor que uma pessoa que é de lá, que vivenciou, que vive, né, na verdade, para ajudar a tomar decisões. Os OKRs mantiveram-os focados em mudanças concretas que precisavam fazer, além das metas. E aí aqui ele fala também que eles se tornaram melhores ouvintes. Achei super bacana isso, né? Em meio a todo, né, o contexto, tudo que passaram, ainda tiraram isso, né, de experiência, né? E tem aqui, o próximo passo fala da avaliação da paixão, né? Então, como que mediram o envolvimento dos membros, né? Digamos que você seja um apaixonado. Apaixonado como, né? Quais ações sua paixão o leva a fazer? Então, mais um movimento para tirar do abstrato, né? Para ir para o prático, vamos para a ação. Tá apaixonado, tá? Como? E aí, o que vai fazer com isso, né? Então, aqui fala também que eles buscaram maneira de agradecer e recompensar os membros por fazerem mais que uma ação, diante de tanto significado, né, que tinha esse movimento deles. E aí fala-se, parece estranho, mas isso é totalmente o OKR, digamos. Aqui o Bill Gates faz perguntas difíceis em nossa reunião de conselho e podemos dizer, aqui está o que fizemos e esse é o impacto obtido. E a UAN não é sustentada pela nossa paixão. Não somos sustentados pela nossa indignação moral. Somos sustentados por uma base construída sobre certos princípios, com paredes e pisos, com uma certa estrutura de pensamento e partir dos OKRs. E por isso somos muito, muito gratos. É preciso rigor intelectual para efetuar a mudança, e isso requer estratégias muito sérias. Se o coração não encontrar uma sincronia perfeita com a mente, então sua paixão não significa nada. A estrutura do OKR cultiva a loucura, essa é a química do sistema. Isso nos proporciona um ambiente de risco, de confiança, onde a falha não é uma ofensa passiva de castigo, ou seja, um lugar seguro para ser você mesmo. Então, eles falam aqui também do guitarrista, o Ed, né, que era muito talentoso desde o começo, mas não era o melhor cantor. Aí fala do Adam, que não era o melhor baixista, e Larry estava chegando lá como baterista. Então, eles tinham os objetivos, no entanto, uma ideia aproximada de como alcançá-los.
Então, eles queriam ser a melhor banda do mundo. Muito E legal, assim, né? E eu achei legal, assim, que eles falaram, assim, que eles não tinham as coisas para ser a melhor banda do mundo. Mas daí agora eles finalizam, né? Queríamos ser a melhor banda do mundo. Olha tudo que eles fizeram para ser a melhor banda do mundo. No seu conceito, o que é ser a melhor banda do mundo, né? Então, eu achei muito legal o trabalho. Eu não conhecia esse trabalho que eles faziam, né? E eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu percebi, assim, né, que no começo eles tinham metas muito audaciosas e eles não patinavam e não alcançavam, porque era demais, né? Aí eles definiram os OKRs, né, foi quebrando isso, né, em passo a passo, né, o Everest eles desvendaram, né, e daí para conseguir, e daí no final, daí o John Deere, acho que era ele, né, que tava falando assim, tá faltando vermelho aqui, né, isso daqui, né, então tava faltando meta audaciosa, né, objetivo audacioso ali, né, e daí foi quando acho que eles encontraram o equilíbrio de novo, né. E uma coisa que me chamou muita atenção é essa que virou uma chave para mim, é essa frase do Everest, sabe? Então, assim como o Everest, vencer a AIDS parecia quase impossível. Primeiro você precisa ser capaz de descrevê-lo, só então você pode escalá-lo. Daí eu pensei, cara, eu acho que era essa minha dificuldade dos OKRs, porque a gente tem as nossas metas audaciosas, mas a gente precisa entender o que isso significa, né? Então, você quer, no caso assim, a gente quer internacionalizar a marca. Tá, ok, mas o que é internacionalizar a marca? Quais são os passos que vêm para internacionalizar? Eu preciso conhecer o Everest para poder, né, fazer os KRs, né? Então, achei bem interessante isso. Foi uma coisa que agora, sabe, foi o que virou minha chave. Assim. Só queria acrescentar isso em relação a esse capítulo. Muito legal. E quando fala dessa questão de ser a melhor, de quebrar por partes, eu acho super impactante, assim, quando fala da questão da AIDS, né? Que eles falam sobre até tô procurando aqui de volta, a parte dos comprimidos, né? Que isso é o retrato da desigualdade. Porque se você tiver dinheiro, aqui, ó, se você tiver dinheiro, você vive, se você não tiver, você não vive, né? Não estamos contra essa doença porque... não. Estamos contra essa doença porque essas duas pílulas, agora é uma só, são uma representação visual da desigualdade. Se você mora em Dublin ou Palo Alto, tem acesso a elas. Se você mora em Lilongwe, acho que é isso, no Malawi, na África, não tem. Então, por causa de um acaso da longitude e da latitude, você vive ou morre, isso não é certo. Como que eles foram se incomodando com essas coisas, né? Porque, assim, à medida que eles fossem conseguindo fazer sucesso, eles criaram o diferencial deles em cima disso. Mas que eles fossem fazendo sucesso, eles podiam, tipo, não se preocupar com isso e seguir a vida deles normalmente e pronto. Aquela coisa assim de pensar só em si e dane-se o resto. Mas não, eles pensavam, eles se incomodavam com esse tipo de coisa. Então, eu achei isso bem impactante. E sobre essa questão de quebrar em metas e diminuir o tamanho do desafio, mas ao mesmo tempo não ficar só dando cheques, eu acho que esse é o maior dos desafios, né? E por isso que a gente tem que fazer aquele exercício de ir e voltar. Então, ir para o longo prazo e voltar para o que a gente tem que fazer hoje. Daí, por isso que faz sentido ser trimestral. Eu acho que ao longo desse livro, a gente tem um finalzinho ali para a gente falar ainda, mas basicamente ele acaba nesse, né? Porque é o mais impactante. E daí tem boas partes ali nas anotações, nos recursos. Eu adorei aquela parte, fiquei lendo ontem. Mas assim, o que maravilhoso. eu falei, ler só os recursos já era esclarecedor, não precisava nem ter lido o livro. Não, e assim, teve uns capítulos Bem que eu melhor. não li, e daí a Cami falou assim, não, nem leia.
Leia os recursos. Acho que ela sabia que tinha esse último capítulo. Então, eu tive essa mesma sensação. E daí, assim, o que eu pensei? Lendo ali, nossa, olha como tem exercício para colocar isso em prática, tipo. E assim, a gente é muito ansiosa, né? Todos nós somos, a gente vive uma era do imediatismo, eu acho que a gente aprende fazendo, todos nós aqui. É por isso que a gente valoriza tanto conhecimento e tal. Então, o que acontece? Parece que a gente foi construindo ao longo dos capítulos os nossos OKRs, as nossas metas. Eu sei que, por exemplo, vocês, Mari, já estão olhando para 2022, né? Estão fazendo ali o planejamento 2022. A gente tem que começar o nosso. Mas, assim, ao mesmo tempo que faz sentido a gente ir colocando, tomando na cabeça, né? Porque a gente não sabe o todo. Parece que é um quebra-cabeças, assim, que foi se encaixando, e daí, ao final, ok, a gente consegue ver o quadro perfeito, né? Continuamos na tentativa e erro, porque mais do que colocar no papel é tirar do papel, né? Colocar em prática. Mas, assim, acho que esse é o negócio, né? A gente conseguir entender que parece só olhar um quadro, ele parece muito fácil. Mas quando vai desdobrando capítulo a capítulo, a gente vai entendendo, de fato, a cultura dos OKRs. Essa foi a impressão que eu fiquei, pelo menos. Até aproveitando o gancho, né, para entrar no capítulo 21, né? O quanto o capítulo 21 falou isso, né? Execução é tudo. Cara, e aí, maravilha, lindo, isso, aquilo. E o que eu gostei do capítulo 21, ele fala muito do propósito, né? Do quanto ele tem como propósito impactar outras empresas, isso, aquilo. Então, tipo, ele trouxe todo um leque e ele fechou com o case da escola. Gente, para mim, isso me lembrou muito o Scrum que a gente leu. O Scrum também fechou com um case de escola. Então, assim... Cara, parece que, ok, se a gente ensinar isso desde sempre, sabe? Se a gente ensinar isso na escola, como esse profissional vai chegar lá, gente? Eu não sei, para mim, assim, foi realmente... Ontem meu coração ficou quentinho com o livro. Acho que no todo o livro nos ensinou muito. Tem muito de técnica dentro do livro, mas tem muito de... a gente pode mudar o mundo com isso, né? São técnicas que, sim, podem ajudar a mudar o mundo. Então, foi bem, assim, né, foi bem Maria, rico esse livro. Eu estava observando também, né, de tantos cases que eles poderiam colocar aqui, quantas empresas que utilizam os OKRs, olha quantos cunhos sociais ele colocou aqui no meio, né? E assim, não é uma coisa é o Google, né? Lógico, é o Google, né? Mas outra coisa é você querer erradicar uma doença no mundo. Outra coisa é você, né, eu senti que fechou com chave de ouro quando ele trouxe. Tudo com fatos e dados, né? Em cada capítulo, fatos e dados. E sabe o que eu fiquei pensando? Eu pensei muito na escola da vida, sabe? Então eu pensei, gente, como a gente pode mudar o mundo? E aí eu já pensei assim, eu não tenho filho ainda, né? Mas pensei assim, deixa eu criar uns OKRs para Marcelo aqui. A gente começa a pensar em tudo, né? Como aplicar o OKR em tudo. Como que eu coloco os OKRs num quadro de gestão à vista para uma criança de 8 anos? Então, mas é que assim, chega a ser engraçado, né, gente? Mas quando você aprende a técnica tão a fundo, por exemplo, a gente dá treinamento de PDCA para as empresas. Gente, eu aplico PDCA no meu guarda-roupa. Então, por exemplo, essa roupa eu não uso muito, porque eu não uso, daí meu plano de ação é remanejar ela para cima. A minha mentalidade é tão no PDCA que eu acho que isso fica tão natural que as pessoas não percebem. As pessoas vão rodando um PDCA, ok, estratifica qual é o meu problema, quais são as minhas causas, plano de ação. Qual é o meu problema, quais são as minhas causas, plano de ação. Agora, eu ainda não estou nessa habilidade do OKR, entendeu? Mas o quanto isso no dia a dia, eu fico imaginando o John Doerr. O cara deve chegar numa empresa e enxergar um cenário de OKR que ninguém enxerga. Tipo, ok, o teu OKR é esse. Tipo, acho que o cara já deve chegar com a solução no pronta, automático, sabe? Né? Tipo, Mari, mas Mari, eu tava pensando nisso, eu tava pensando em vocês. Até uma pena que a Cami não estar aqui, mas que bom que você está, que você pode nos trazer. Por exemplo, uma coisa que ficou muito na minha cabeça, uma incógnita que ficou.
Aí, como fica para vocês da AG essa questão dessas atualizações versus essas trocas, assim, sabe? Por exemplo, vocês são acostumadas lá com a smartização das coisas, né? Então, é muito... Eu tenho esse pensamento também, assim, tem que ser específico, tem que ser mensurável, alcançável, relevante e temporal. Daí, quando a gente pensa nos OKRs e a gente pensa que não... Tá, beleza. Então, depois entendi, né? Tem que ter o compromissado e o outro. Isso é igual criar várias metas, não é? Para vocês? Tipo assim, criar metas, a meta, não sei como vocês chamam, mas a meta ali que é tipo obrigação, digamos, e a outra meta que é um cenário melhor. Isso daí seria mais ou menos a mesma coisa que prever cenários, não é? Para vocês, como que vocês adaptam isso, assim? Vamos lá, Ali. Vou te falar um pouco do nosso dia a dia. Dentro das empresas, eu acho que a grande mudança, isso que é o legal do OKR, é o O. É realmente o objetivo, porque o KR é o KPI. O KR a gente não já muda, tem, né? não muda. O que eu acho que vem muito forte é essa definição do objetivo e como a gente engaja o grupo para este objetivo, porque antes era só definir meta. E definir metas, existem metas padrões de mercado. Quais são os KPIs da área de marketing? Se você procurar, você já tem. Quais são os KPIs da área TDN? Já tem. Já existe isso, já é um padrão. Então, acho que a grande sacada dessa atualização, e é o que a gente fala, que tem que ter capacitação contínua. Não adianta eu não entender um conceito de OKR para chegar numa empresa. Eu vou estar desatualizado. Porém, a gente já fazia metas variáveis. A gente sempre aplica nas empresas a meta baixa, meta média e meta alta. A meta alta geralmente é atrelada a metas estratégicas, que são as metas de liderança, que são as metas dos donos, geralmente metas relacionadas a comercial, porque daí eu chuto alto. Porque ele tem que ter um objetivo e geralmente a remuneração, mas a remuneração foi uma coisa que caiu por terra, né? Dentro do livro dos OKRs, geralmente a gente faz ou premiação ou experiências diferentes para cada nível de meta. Então, por exemplo, vou falar de uma empresa que a gente atende de alimentação. Eles têm um objetivo anual. E a premiação do anual é ir para o Beto Carreiro com a equipe. Então, essa é uma meta. Porém, durante os meses, eles têm a meta baixa, meta média e meta alta, com remuneração financeira variável conforme o atingimento das metas. Entendi. Legal. Eu pensei mais ou menos nisso mesmo. Eu pensei que porque vocês já aplicam. Então, assim, qual que é a mudança? Eu acho que o O, ele diz bastante. E não foge da minha cabeça aquele esqueminha que a gente leu lá atrás, que era tipo que tinha até o marketing lá envolvido. Era tipo parecia um esqueminha ai, meu Deus, me foge. Tipo um organograma, assim. E daí que as coisas vão se amarrando, né? Então, eu acho que o negócio também é colocar responsáveis por partes e um tem que estar conectado com o outro, né? E eu não sei o quanto também, né? Por exemplo, no perfil de empresa que vocês atendem, é tão transparente e o que os OKRs falam é que tem que ser transparente até o do CEO, né? Então, eu acho que essas são algumas das mudanças, assim, que eu imagino. E daí uma coisa que eu fiquei pensando também, é uma pena de não estar aqui, mas a gente estava conversando na semana passada, eu não sei o que vocês acham disso, mas ainda não fechou no meu raciocínio, para nós que somos pequenos, a questão do... A gente usa vários chapéus, a Vânia vai entender bem, né? Vocês também ainda usam, né, Mari? Mas assim, vocês já têm mais pessoas agora. Mas assim, o que a gente faz? Se a gente estipula por áreas, né? E aí, tipo, beleza. Dentro dessas áreas a gente escolhe, digamos, o suprassumo ali, o principal. Ou se a gente escolhe realmente por partes, assim. E daí a gente faz essa questão de... beleza, qual que é o principal? Então, eu estava até pensando esses dias. Hoje... 70% do meu tempo está dedicado ao comercial, então a minha função principal e os meus OKRs principais, digamos, estariam ligados ao comercial.
né? Já tem os indicadores, a gente já criou os indicadores. Mas sabe aquela coisa assim de não abraçar muito para a gente não se perder, mas ao mesmo tempo se a gente quer criar cultura. E hoje, beleza, a gente está em várias posições, mas daqui a pouco a gente vai ter pessoas fazendo, sabe? Aquela parte. Então, tipo, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, assim, mais ou menos, sabe? Posso aqui falar qual é o meu entendimento? Primeiro, só fazendo um comentário sobre a transparência. A gente sempre pregou muito sobre transparência para os nossos clientes. Porém, transparência é um negócio que se constrói. Eu acho que quando a gente se depara com o Google, é fácil falar que eu sou transparente. O cara é uma potência, o cara já começou assim. Quando eu falo de pequenas empresas, o cara morre de medo de falar sobre o seu faturamento, de abrir esse faturamento. E, gente, não está errado, porque as pessoas que trabalham para ele não têm esse conhecimento, não têm essa noção. Então, o que a gente sempre fala? Capacita o teu colaborador para ser capaz de entender a transparência. Então, tá bom. Antes de eu divulgar metas de faturamento, divulgar quanto foi meu faturamento, quanto foi meu ticket médio, vamos ensinar ele sobre o conceito de uma DRE? Que faturamento não é lucro líquido? Então tá. Então, ele passa por uma etapa de entendimento do negócio antes de abrir números. Acho que são realidades diferentes. Diferentes quando você já começa transparente. Por exemplo, dentro da agência, todos os dados de dentro do nosso Dropbox são liberados. Qualquer consultor tem acesso, porque para a gente sempre foi isso. Gente, está aqui, cada um abre, vê o que quer, fuça onde quer, porque para a gente já foi construído assim. Só que você pensa uma empresa de 40 anos, como que eu quebro esse paradigma? Eu preciso capacitar o colaborador para entender a transparência, porque senão, sim, gera ruído na cultura. Aí eu acho que, mas acontece, tá, gente? Que acontece muito, ainda, infelizmente, ainda acontece muito, mas tem empresas que, tipo, depois de 3 meses falaram, ok, eu já entendi que se eu for transparente, meu resultado melhora. E, fazendo a observação com relação ao objetivo, eu entendo que vocês, como sócias, precisam ter uma meta macro, que é a meta, é um objetivo estratégico. Qual o objetivo estratégico de vocês? Ser uma marca internacional. Como que o chapéu de marketing vai ajudar a atingir esse objetivo? Aí, marketing tem o seu objetivo. Como o chapéu de atendimento ao cliente vai ajudar esse objetivo? Aí, o atendimento tem um objetivo. Como o comercial vai ajudar? Entendeu? Mas, tipo, qual é o objetivo principal? Ser internacional. Então, tá bom, as demais áreas vão puxando para esse objetivo. Eu enxergo assim, pelo menos, a estrutura do OKR, né? Daí você tem aquela questão do horizontal, né? E daí, por mais que tenham KRs de áreas diferentes, servindo o mesmo objetivo, né? Mas que cada um precisa ver, né? Mas eu tô mirando na minha estrela, entendeu? Tá todo mundo olhando para a estrela. Não tem um olhando para a estrela, o outro olhando para a lua, não. A minha estrela é ser internacional. Se o teu comercial falar, eu vou prospectar o interior do Paraná. Não, você vai prospectar Portugal, você não vai prospectar o interior do Paraná. Não é esse o objetivo. Entendi. Ô Mari, deixa eu aproveitar que a gente está aqui na consultoria aqui dos KRs. Deixa eu perguntar assim, uma hora assim, eu até fiquei pensando assim, será que todas as nossas ações precisam estar debaixo de OKRs? E daí ele comentou aqui que a maioria, né, aqui no playbook do Google, né, deveria estar. Mas ao mesmo tempo ele fala que são de 4 a 5, né, OKRs, né? Então, como é que faz? Isso, tipo, parece Vamos lá. Não fecha. Aí que ele fala que você tem que dividir por períodos, por trimestres. Qual vai ser? Porque senão, Rô, eu sei porque eu sou assim. Eu vou colocando toda a minha rotina ali dentro e eu tento fazer alguma conexão com o KR. Então tá bom. Só que o que é rotina, não é plano de ação. Então tá, quais são os meus objetivos? Então eu elenco 5 para o trimestre. Puta, Mari, mas eu tinha 15 para elencar. Então
Então, tá bom, os outros 5 vão no próximo trimestre, os outros 5 vão aqui. Nada impede de que você, e isso também o OKR traz uma clareza absurda, né? Nada impede que você troque, que você inverta, que você... Só que é assim, eu acho que ele organiza para ter foco. Porque senão você vai querer atirar nos 15 foca e nisso. ou você pode ter KR mensal. Ah, então tá bom, vou ter um OKR mensal. Ou não, vou ter um OKR semestral. Desde que você consiga entregar, né? Mas eu acho que é muito mais assim, por uma organização. Não queira atingir os 15. Foque em 5, depois você foque em mais 5, depois você foque em mais 5. Agora, aí é uma coisa que a gente fala muito. O que vai te trazer resultado antes? Que daí é a lei do Pareto. 20% de esforço para 80% de resultado. Então, quando você está com a tua lista de 15, você vai falar, opa, o que vai me trazer o resultado? Por exemplo, eu quero ser uma marca internacional. Desses 15, o que vai me trazer antes resultado para ser uma marca internacional? Esse. Então, é nesse que eu vou focar. Não vou gastar energia com o interior do Paraná. Não, mas eu preciso gastar. Então, tá bom. Então, ele vai ser o meu último a ser executado. Entendeu? Acho que é nisso que ele fala de foco. Isso que ele tava falando, né? Porque se atirar nos 15 de uma vez, você sai metralhando pro mundo. Perfeito. Nossa, ótimo. Agora eu vou contar uma dificuldade nossa, tá? É realmente fazer com que os OKRs das áreas estejam alinhados com o objetivo principal. E a nossa dificuldade dentro da agência é realmente ter só um objetivo. Tipo, igual vocês falaram, para vocês é muito claro. Eu quero ser uma marca internacional. Para a gente tem um objetivo na escola da vida, um objetivo na moda, um objetivo na agência. Então, é difícil, tipo, consolidar. O que eu quero como principal? Isso. Ô Mari, e vocês seguem aquele cronograma ali de, né, no caso, né, vocês definem, antes você e a Cami definem um OKR para depois, se vocês divulgarem com a equipe, no caso, e cada um fazer os seus OKRs em cima dele, ou não? Já, Rô, não vou mostrar para vocês porque ele tá tipo todo bagunçado. Mas a gente começou desde setembro um mapa mental de tudo que a gente queria. Então, por exemplo, holding AG. O principal objetivo da holding era a consolidação. Aí foi qual era a AG presencial, que é um dos braços. O principal objetivo é aumento de ticket médio. Escola da vida, o principal objetivo é expansão. Módul, o principal objetivo é escalar. E comunidade AG é realmente impacto social. A partir desses objetivos, a gente foi colocando quais eram os objetivos de cada. Então, a gente apresentou isso para a equipe e falou, ok, dito tudo isso que a gente quer, o que vocês, marketing, o que você pode fazer para eu conseguir escalar módulo? E daí, cada um deu a sua contribuição. Então, por exemplo, disso surgiu o treinamento de novos consultores, que para a gente é uma coisa que a gente está acreditando muito. E daí foi surgindo outras coisas. Que legal. Mas a gente não chegou em um objetivo único. Essa foi nossa grande dificuldade. A gente tem um objetivo em cada empresa, entendeu? Mas entendi. Foi legal. Bem legal. É desafiador, né, gente? Não tem como ser fácil. Mas eu falei, até saiu melhor que o combinado, porque acabamos na época certa de pensar no manual. Não, e é bem legal, assim. Eu gosto muito de mapa mental, tá, gente? Para mim, é legal, né? Eu funciono tudo em rascunho, tipo, conectando uma coisa na outra. Tem uma cartolina do mapa mental aqui da gente.
Maravilha, né? A pessoa é do hands-on mesmo ali. Daí falo, você, gente. você leva a cartolina lá na cama e vocês fazem daí Não, vocês sabem dessa história, né? Que vou até. Tchau, gente. Muito obrigada por esse capítulo.